Fala galera do YouTube, Kainan Santos aqui, deixa eu falar do YouTube, eu sei lá de onde você tá me assistindo, né? Mas enfim, de repente eu crio minha própria rede e derrubo o YouTube. Seus malditos youtubers, brincadeira, tô zoando. Então vamos lá, eu vou falar uma coisa que hoje meio questionável, assim, muito discutível, né? Que é a questão do mentiras, no quadro, nosso famoso quadro, as maiores mentiras do mundo, né? Vamos falar das mentiras do funcionarismo público, né, que é profunda o assunto. Cara, o problema do Brasil é que aqui é tão complexo a coisa, mas tão complexo o nosso país. Se você for analisar nuance por nuance, né, célula por célula, você vê o quanto o povo é sacaneado, desrespeitado e roubado, né? E pela ignorância geral, né, a gente não percebe o quanto a gente é sacaneado, o quanto a gente é roubado, o quanto a gente é enganado e abusado, explorado. A gente se mata de trabalhar para sustentar um estado corrupto, violento, marginal e, sobretudo, filho da puta, né? Essa é a realidade. E eu acho isso inaceitável, que a gente se mate de trabalhar tanto para sustentar um estado sem vergonha, bandido e marginal. E eu não estou falando partido, eu estou falando estado, todo o estado, né? O estado e seus aglomerados, né? Os seus parceiros, as suas elites e as suas burguesias. A gente se mata de trabalhar para sustentar elites, algumas elites, algumas burguesias, algumas indústrias e um Estado, principalmente um Estado corrupto, incompetente e irresponsável. Mas vamos lá. Então tu vê que tudo é feito para foder o pobre, mano. E o próprio povo não entende pela ignorância. Vamos falar, por exemplo, do funcionarismo público, né? É um assunto complexo, por exemplo, privatização. A gente entra numa série de discussões aqui que são muito relativas, tá? Depende de país para país, de estado para estado e de situação para situação. Mas no geral, qual é o maior problema do Estado, né? Primeiro, né, você não ter um livre mercado, ou seja, qual o conceito, a ideia principal do livre mercado, né? É que as indústrias, as empresas fiquem responsáveis por cuidar das questões de desenvolvimento, economia e tudo mais, e que o governo deveria o quê? Cuidar só das questões principais no país: educação, saúde, economia não, né? Mas segurança, saúde, segurança e educação. O governo deveria se preocupar em cuidar só disso, né? E claro, né, leis decentes, né, enfim, as questões primordiais, né? O respeito às leis, a saúde, a educação, né, e cuidar desses assuntos, segurança. Era disso que o Estado deveria cuidar e não ficar mexendo em economia, mexendo em desenvolvimento, essas porra, porque isso deixa que o próprio mercado cuida disso. São pessoas preparadas para fazer isso, né? Porque existe a competitividade. Então, por exemplo, se você tem uma empresa pública, ela não tem nenhum motivo para funcionar, porque ela não está competindo no mercado. Ou seja, se ela não for boa, ela vai se fuder, literalmente, porque ela tem contas para pagar, e se eles não fizerem um trabalho bem feito, elas vão quebrar. E isso não acontece. Por quê? Porque as empresas públicas têm uma série de isenções e o dinheiro que é pago com o meu, com o seu, né? E sendo mais específico, né? Newton Friedman fala muito isso. Não existe almoço. O povo tem que acordar. Não existe almoço grátis. Tudo é alguém que está pagando. Ou você, quer dizer, nós, população, tudo somos nós que pagamos nessa porra desse país. Tudo. Não existe nada de graça. Não acha isso. Não viaja com isso. Entendeu? A gente acha que é de graça. Nada é de graça. Tudo é a gente que paga, né? Então eu não quero pagar por serviços públicos de péssima qualidade. Eu preferia que eles fossem privatizados. Por quê? Geralmente, né? Claro que no Brasil isso não rola, porque geralmente quando se privatiza, né, vai privatizar para alguém que é afiliado ao Estado, ou que é parceiro do Estado, ou que é dominante ao Estado, né? É o cara que vai lá e banca a campanha do Lula, ou do bandido do Bolsonaro também, ou do safado do Lula, e bancam a campanha desses caras para que eles ganhem, né? Ajudam eles a entrar, a ganhar as eleições, né? Compram todos os partidos predominantes para que esses caras ganhem a eleição e depois façam uma governança relativa a essas empresas, certas e pequenos grupos industriais e pequenas elites e indústrias e pequenas burguesias ali, pequenos grupos tenham vantagem com isso, tá? Mas enfim, isso aí já vai para outra esfera. Mas voltando aqui. Então, no geral, porque eu sou contra o funcionalismo público, no geral. Não estou generalizando, na verdade, no geral não, né? Mas assim, vamos lá. Primeiro, né, se fosse privatizado, se tivesse um serviço de competência, de competitividade, o serviço seria melhor.
Já viu aquele ditado, né? A gente só dá valor quando perde? Então, por exemplo, por que a educação no Brasil é tão ruim? Por quê? Te pergunto, por que a educação particular é tão cara? Porque não existe educação pública de qualidade. Por que a saúde, né, particular é tão cara? Porque não existe saúde pública de qualidade. Se existisse, a saúde particular não seria tão cara, porque teria competitividade. Assim como a educação, se tivesse uma educação de qualidade, as escolas particulares não poderiam cobrar um valor tão alto, né? Porque afinal de contas haveria uma competitividade, entendeu? Então isso é feito para mim é feito de maldade, tá? Precarizar os serviços do país para que as indústrias e os seus amigos aglomerados e afiliados e os burgueses e tudo mais, né? Essa galerinha aí toda que a gente está cansado de saber, tenham vantagens, né? E possam fazer o que eles quiserem com o país. Então essa é a estratégia clássica, né? Afunda com o país, que depois a gente... É aquela história, né? Você primeiro humilha a pessoa, né? Você acaba com a autoestima da pessoa para você poder controlar ela. É exatamente isso a estratégia do Brasil. Enfim, voltando à questão do funcionalismo público. Então, primeiro, o funcionário público, ele não está produzindo, velho. A realidade é essa, ele não está produzindo, ele está sugando o dinheiro do povo, meu e seu, certo? Então, eu preferia que ele estivesse produzindo, que ele estivesse trabalhando numa empresa privada e estivesse produzindo para o país, e não sugando o meu e o seu dinheiro, né? Essa é a realidade. Eu preferia que fosse assim. Eu acho que é mais interessante que fosse assim. Porque se eu obrigar ele, né? Primeiramente, ele não teria a teoria você tem estabilidade, que eu acho a coisa mais escrota que você pode... tem estabilidade. Estabilidade, cacete, o que é estável nessa porra de vida? Eu também prefiro ter estabilidade, ser um empreendedor e poder ganhar 1 bilhão e poder ganhar nada, do que ter a estabilidade e ganhar aquele X ali todo. Mas isso é meu, tá? Mas enfim. Então, eu preferia que o nosso mercado fosse mais privado, menos serviços públicos e tivesse mais serviços privados, porque isso ia fazer com que a qualidade de todos os serviços melhorassem e automaticamente o preço também diminuiria, claro, por uma série de motivos, né? Os impostos e tudo mais, ia acabar diminuindo. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu sou contra. O Estado, nosso Estado ele é criminoso. O tamanho do nosso Estado ele é literalmente a quantidade de benefícios, né, de escrupulâncias e criminosidades que o nosso Estado comete é realmente absurdo, mano. É sacanagem, é uma parada que não faz sentido. O que o Estado faz aqui no Brasil é realmente criminoso. E ele não precisava ser tão grande, tão enxuto, tão gordo. E como é que a gente enxuga o Estado, né? Privatizando, ou seja, criando mais mercado, mais livre mercado, mais competição, tirando o dinheiro do Estado e jogando para as indústrias, né? Claro, aí depois ele vai roubar as empresas, mas isso é outra história, tá? Mas enfim, então fica impossível enxugar o mercado, enxugar o Estado, tendo tanta empresa pública, tendo tanto negócios públicos, tantos funcionários públicos, tantos mercados. Cada setores e indústrias públicas são fontes de corrupção, entendeu? Porque é como se fossem ativos financeiros, né? Cada órgão público, cada coisa que é pública, né, do Estado, é uma fonte de corrupção, de controle, né? Principalmente de controle, né, populacional, né, de dominância e de corrupção, né? Então, se você diminui esses órgãos públicos, né, acaba com essas cabines de emprego e enxuga esses setores governamentais, automaticamente você investe no setor privado, ou seja, você gera empregos, que diminui a inflação, você diminui a desigualdade social, porque você gera mais empregos, você não precisa ter, por exemplo, tantos benefícios sociais, né, porque você teria mais empregos, isso também diminuiria a quantidade de serviços sociais, que é tirado do meu e do seu. Não sou contra, tá? Para não ser injusto, não sou contra. Mas a realidade quem está recebendo algum tipo de benefício público é pago com o meu e o seu dinheiro. Essa pessoa não está produzindo para o país. Ela está sugando o meu e o seu, que trabalha para caralho, rala muito para pagar as contas. Enfim, então resumo aqui do vídeo, né? A gente tem que pensar nisso. Uma das maiores mentiras que criaram para a gente é que a gente realmente tem que ter um Estado do jeito que tem. Pelo contrário, a ignorância é muito grande, né? A gente tinha que diminuir o Estado, enxugar o Estado e investir mais no empreendedorismo, ou seja, em mercados privados, empresas, indústrias privadas que possam fazer um serviço de qualidade e que oferecer um melhor produto ou serviço para o povo, né, diminuindo a inflação, gerando empregos, né, e diminuindo exatamente a corrupção,
né? E principalmente as parcerias, né? Os comunhos, né? Que existem entre os mega empresários, né? Lá, os super poderosos, né? E esses caras, todas essas elites, essas burguesias, que são comunhadas, fechadas com o fechamento do governo, e aí os caras fazem o que querem, as empresas, as indústrias e o governo, eles sugam a população, exploram a população a vida inteira, o ano inteiro, né? E isso porque no final só para eles ganharem, entendeu? E se a gente cria mais mercado privado, mais competição, isso evita monopólios, oligopólios e tudo mais, beleza? Então, enfim, eu tô tentando usar uma linguagem mais simples, mas é um assunto muito complexo, entendeu? Mas no geral irmão, menos Estado. Aí sabe o que o pessoal fala? Aí você tem que fazer uma faculdade, tem que trabalhar pro governo. Aí vai ser funcionário público, eu sou funcionário público. Não é público ao caralho, meu irmão, entendeu? Porque isso aí, desculpa o termo, mas isso aí fode o país, entendeu? Teria que ter menos funcionário público, menos órgãos públicos, menos atividades públicas, né? Que isso seria melhor pro país. Porque é exatamente o contrassenso, né? O que te falam? Vai trabalhar pro governo. Por quê? Para fechar com esse bando de bandido, de ladrão? Para sugar dinheiro do povo? Para explorar a população? Entendeu? Então a gente tem que acordar, meu parceiro. Entendeu? Esse mais ou menos, isso aqui é só um resumo. Gente, pelo amor de Deus, aqui é só um resumo, tá? É só um compilado desse assunto. Então a gente tem que ter... Eu acredito sim num estado de livre mercado. Eu acredito sim que a gente tem que ter um estado muito menos menor. Quer dizer, muito menos menor. Muito menor, muito mais enxugado, e a gente só consegue fazer isso através do empreendedorismo, investindo em negócios, empresas, indústrias, né? E senão a gente nunca vai conseguir acabar com a corrupção do Estado e com a exploração do Estado. Enfim, isso é uma opinião. Claro que isso é muito mais complexo, tá? Mas esse é um resumo. Valeu, galera. Ó, beijão pra vocês. Tamo junto.